Perfeito. Então, vou compartilhar aqui com os irmãos. Todos estão vendo, né? Tá. Sim. Este homem disse que nunca foi bom em desenhar e nunca fez nenhum curso de desenho. Mas nos últimos anos, ele acorda no meio da noite e... Deixa eu botar o áudio para vocês ouvirem também. Só um minuto. Este homem disse que nunca foi bom em desenhar e nunca fez nenhum curso de desenho. Mas nos últimos anos, ele acorda no meio da noite e faz desenhos incríveis. No caso dele, isso não foi tão ruim assim, já que os seus desenhos são incríveis e todos são vendidos. Mas ele admite que não consegue desenhar quando está acordado. Apesar disso ser bastante legal, é meio arrepiante, não é mesmo? Então, pessoal, estamos chegando ao fim de mais um vídeo. Bom, pessoal, era curtinho. Eu falei que era curtinho, né? Só para a gente poder demonstrar aquilo que a gente discutiu na semana passada, né? Ou seja, de fato, esses episódios, eles acontecem, né? No caso desse rapaz aí, ficou registrado porque os desenhos se concretizam, né? Então, não é só ele verbalizar o que viu, o que sentiu, não. Ele torna concreto a experiência que ele está vivendo durante aquele período, né, do sonambulismo. Então, eu trouxe aí para a gente ilustrar a nossa discussão. Então, vamos lá retomar então, o nosso tema, a partir da pergunta 426, que a nossa querida Isabel, oradora do grupo, fará a gentileza aí de ler para nós. Tem a mãozinha, Mauro. Verônica. Ah, fala, Verônica. Abre seu áudio. Está ouvindo agora? Sim. Boa noite para todos vocês. Mauro, apesar de eu não ter participado do estudo, né, da semana passada, eu vou tirar uma dúvida só rapidinho para não ocupar muito o nosso tempo. Eu, na adolescência não, né, 19, 20, 21 anos, eu quando ia dormir, aí na madrugada eu andava a casa toda, me levantava, andava pela casa toda, e a minha mãe escutava o barulho, né, que eu estava andando, e ficava andando atrás de mim. Eu tentava abrir a porta para poder sair, eu ia no banheiro, eu penteava o cabelo, e eu falava muito, mas tudo enrolado, que a minha mãe não conseguia entender nada. Isso preocupou demais meus pais, né, na época, e eu fui levada a um neuro. Fiz eletro, fiz um monte de exames, e nunca acusava nada. Mesmo assim, o médico me entupiu de remédios. Enfim, foi passando os anos, isso foi amenizando. Amenizou, eu não ando mais, mas eu falo a noite toda. Só que o meu marido tenta entender o que eu estou dizendo e não consegue. É sempre tudo muito enrolado, muito embolado. Isso quer dizer o quê? Eu sou o quê? Sonambúlica? Você Então, pode me dar uma noção, pelo menos? Pelo que nós estudamos, né, aqui, são características do sonambulismo, sim. Né? São características do sonambulismo. Mas não é suficiente, por exemplo, para a gente descrever como um sonambulismo mediúnico. Né? Porque você tem, sim, o sonambulismo como distúrbio do sono. Você levanta, né? Você caminha, você percorre lá uma série de coisas, busca fazer coisas. Isso está caracterizado dentro do sonambulismo. Mas é até onde a gente pode chegar. Né? De fato, o sonambulismo, como até a Isabel trouxe, né, na semana passada, que hoje já existe, né, um viés da medicina, né, que é o estudo do transtorno do sono, né, que leva a tudo isso, não só o sonambulismo, como outros distúrbios também. Mas é tratado a nível de distúrbio do sono. Aí nós comentamos que é um distúrbio do sono porque, na medicina tradicional ou clássica,
não é levado em consideração a questão do espírito agindo sobre o corpo, né? Por isso que, metabolicamente, fisiologicamente, né, através de algum exame, você não vai identificar um desvio, ou uma má formação, um mau comportamento, porque o corpo em si não tem problema algum, né? É a ação do espírito, né, sobre o corpo. Se você der uma lidinha nas perguntas anteriores, você vai ver que os espíritos respondem exatamente sobre isso. Muitas das vezes, o espírito, no sono, ele ainda precisa, ou acha que precisa do corpo para fazer alguma coisa. E como ele está ligado fisicamente pelos laços fluídicos a esse corpo, ele pode fazer com que ele se levante, com que ele vá a tal lugar, faça tal coisa, como o exemplo desse aí que nós colocamos hoje, que é a pintura, o desenho, ok? Ok, Mauro, obrigado. Nada, se alguém quiser complementar, gente, fique à vontade aí, tá? Então, podemos seguir. 426. O chamado sonambulismo magnético tem alguma relação com o sonambulismo natural? Resposta: é a mesma coisa, com a só diferença de ser provocado. Ok. Eu também procurei alguns vídeos no YouTube que pudesse demonstrar isso. Até encontrei alguns, mas a construção do vídeo não era favorável aí ao nosso estudo, né? Então, não quis trazer aqui. Mas quem quiser pode procurar no YouTube, vai encontrar alguns casos desses, em que magnetizadores, alguns dentro de uma formação de magnetismo ou de hipnotizador, demonstram essa ação, ok? Que é levar alguém a entrar num estado de inconsciência e de atividade durante esta ausência. Então, lá no YouTube tem algumas coisas, mas eu não achei assim adequado para o nosso estudo, para a nossa sala de aula. Então, ele diz aqui, né? No caso que a Verônica nos trouxe, o que vocês acham? Ele é um sonambulismo natural ou provocado? Natural. Natural, né? Não houve alguém agindo sobre ela para que o processo do sonambulismo se desenvolvesse. No outro caso, seria, então, de um magnetizador agindo sobre alguém e, sobre o seu comando, então, a pessoa vai estar fazendo algo, ok? Aí seria o provocado. Esse alguém pode ser alguém encarnado ou desencarnado, tudo bem? Porque o agente será a indução magnética. E aí, eu separei outras coisinhas para a gente falar hoje. Só que eu vou mostrar depois da 427, que tem a ver, e aí a gente pega as duas coisas e comenta. Alguém tem alguma dúvida sobre essa resposta da 426? Então, podemos seguir, Bel. 427. De que natureza é o agente que se chama fluido magnético? É fluido vital, eletricidade animalizada, que são modificações do fluido universal. Ok. Então, vamos lá, pedacinhos dessa resposta. Ele falou aqui do fluido vital. Fluido vital, todos nós encarnados possuímos, ok? É uma característica comum a todos nós. E aí vem a primeira imagem que eu quero compartilhar com vocês. Essa aqui é uma foto Kirlian. A foto Kirlian, ela, no início, ela conseguia captar apenas a aura. A aura é essa exteriorização magnética, fluídica, que nós possuímos, ok? E que ela é sensível, alterável, em função do nosso estado emocional, psíquico ou fisiológico, ok? Então, a aura é essa partezinha aqui que parece um cocá, tá bom? Mais clarinha. Não sei se vocês estão vendo bem aí, eu estou passando o mouse aqui. Então, essa parte aqui que contorna o dedo é a aura. Esta parte avermelhada do centro do dedo, isso aqui é um dedo, é o fluido.
Então, foi o equipamento que tirava a foto das Photokillian, foi ajustado e conseguiu, então, registrar o fluido. Então, o fluido animalizado, o fluido vital, ele tem a cor avermelhada quando estamos aí com saúde, com equilíbrio e tudo mais. Com uma doença, com um enfraquecimento, né, desse fluido, ele vai se tornando azulado, diferente da interpretação da aura. A aura sadia, ou seja, o ser sadio, né, com tranquilidade, com serenidade, com harmonia, a sua aura ela vai evoluir do azul para o esverdeado, né? Tons claros e leves. Quando estamos adoecidos, ela fica no tom avermelhado para o roxo. Então, veja que o comportamento desses dois fluidos são diferentes. Tudo bem? Entendemos até aí? Ok. Outra coisa importante, deixa eu estopar aqui e compartilhar outra coisa. Outra coisa importante é que esse fluido magnético, né, ele pode imantar objetos ou qualquer outra coisa material, ok? Ou seja, nós podemos transferir esse fluido para alguma coisa ou alguém. Tudo bem até aí? Entendemos isso? Ok. Então, quando ele fala aqui, na pergunta 426, né? Não, 427, que o fluido vital, eletricidade animalizada, que são modificações do fluido vital, é o agente, né? É o agente que ele pergunta sobre a 426, porque ele diz lá que ele pode ser natural ou provocado. Quando provocado, qual é o agente? É o fluido vital ou fluido animalizado ou eletricidade animalizada, que é uma modificação do fluido vital. Claro, tudo, né, vem do fluido cósmico. Fluido universal. Oi? Fluido universal. Exatamente. Fluido cósmico universal. Tudo vem do fluido cósmico universal, né? E dali deriva as suas alterações, as suas modificações para que a gente conhece. O fluido magnético, fluido vital, também tem a mesma origem, ok? Então, é esse elemento fluídico que os magnetizadores, né, podem fazer uso e impressionar o indivíduo. Se esse indivíduo tem, na sua estrutura, esta sensibilidade ampliada, ele pode ser, sim, sugestionado a entrar num transe apenas por essa imantação, essa indução magnética ou fluídico-magnético. Ok? Então, é por este meio que os magnetizadores podem promover determinados fenômenos, como é o caso do sonambulismo. Tudo bem? Ficou entendido isso? Ok? Alguma dúvida? Podemos seguir? Neide, fala, abre teu áudio. Por que eletricidade animalizada? É uma forma de descrição do fluido. Porque se a gente for olhar aqui, ó, deixa eu te mostrar uma outra foto. Deixa eu abrir aqui para a gente... Agora vou compartilhar. Veja essa foto. O que parece essa foto?
Hein, Neide? Parece um dedo cheio de fogo. Parece raio, não Parece algo parece? agressivo. Parece raio. Então, esse é um dedo. Isso aqui é uma descarga nervosa. Ou seja, uma pessoa que estava discutindo e é isso aqui o que ela estava extravasando durante a discussão. Então, quando um vidente, por exemplo, olha isso aqui e vê um fluido desse jeito, como é que ele pode descrever? A pessoa teve uma descarga elétrica. Não pode descrever desse jeito? Então, foi uma maneira de descrição dos espíritos para Kardec, tentando dar a ele uma similaridade daquilo que já era conhecido. À época de Kardec, a eletricidade já era conhecida. Ok? Então, quando ele fala uma eletricidade animalizada, é porque parte de nós. É uma descarga que parte de nós, seres animalizados. Deu para entender? Entendi. Obrigada. Ok. Diga, Angélica. Mauro, Oi, Pedro. Cadê? Alguém está Oi? falando aí. pode falar, já. Obrigada. Mauro, a 426, se eu fosse unir as duas perguntas aqui, a resposta seria, na 426, o sonambulismo chamado magnético tem relação com o sonambulismo natural? É a mesma coisa. Vê se a resposta que eu fiz aqui, se é o meu entendimento, está correto. É a mesma coisa, exceto que ele é provocado pelo magnetizador que age sobre alguém, sobre o encarnado ou desencarnado, utilizando-se do fluido universal, é isso? Não, do fluido universal, não. Do fluido, Vital. do fluido vital ou do fluido magnético, que é uma alteração do fluido cósmico universal. Tá, é vital, né? Fluido vital ou fluido magnético. Tá ok. Obrigada. Ok. Mauro, Oi, Pedro. quando um magnetizador induz alguém a um sonambulismo, o magnetizador ele também transfere algum fluido para o sonambúlico? Sim, ele vai envolver o sonambúlico com o seu fluido magnetizador. Ok? Então, vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Outra foto. Espera aí. Seria como se fosse um passo, né, Mauro? É como se fosse um passe, sim. Exatamente. Ó. Então, vamos aqui, ó. Vou compartilhar com vocês aqui outra foto. Essa foto, vocês estão vendo uma foto? Essa foto azulzinha? Lembra que eu falei que em fluido a cor azulada significa ausência ou baixa presença de fluido vital? Ou seja, a pessoa está muito fraquinha, muito adoecida, né? Essa aqui é uma mão. Vocês estão vendo que é uma mão? É a mão de um bebê. Um bebezinho. Esse bebezinho, ele chegava era um filho de pais evangélicos e essa criança estava sempre muito fraca, muito fraca, muito fraca. Correram todos os médicos e nada resolvia. Fizeram os exames, olha, ela tem uma anemia profunda, ela não consegue absorver o alimento, ela não conseguia se nutrir. E aí, tinha um amigo em comum, e o amigo, vamos lá na casa espírita, não sei o quê, vamos tentar, bababá, e pelo filho, eles foram. E o Márcio, que é esse que estuda, né, ele é um terapeuta, né, um psicoterapeuta, ele, então, estudava, e estuda até hoje, através das fotoquilhas. E ele estava lá, nesse centro. E ele pediu autorização e tirou a foto. Essa aqui é a foto da criança
antes de tomar o passe. Antes de tomar o passe. Tudo bem? Então, a mãozinha dela, toda, a maioria azulada, com alguns pontos vermelhinhos, ok? Todos viram isso? Muito bem. Aí, ele tomava o passe. E ficava assim, depois do passe. Então, isso aqui significa o quê? Sim, durante o passe, nós transferimos uma cota desse fluido vital àquela pessoa. E ele pode ser absorvido, sim, por aquele indivíduo. Tudo bem? Aqui nós estamos falando de uma transferência fluídica para um trabalho de saúde, né? É o que nós estamos aqui demonstrando com esse bebezinho. Mas isso nos ajuda a provar que, sim, há uma transferência, há essa possibilidade de nós transferirmos esse fluido que é próprio de cada um para alguém. E esse fluido, ele não é, por si só, benéfico ou maléfico, ou seja, não existe fluido especificamente bom e fluido especificamente ruim ou deletério. Ele vai depender dessa qualidade que nós vamos promover no fluido no momento do passe, no momento que nós vamos fazer uso dele para atender alguém. Se isso é uma verdade para esse caso de saúde, também é verdade para o caso da influenciação magnética sobre a produção mediúnica. Só que a intenção será outra, será de induzir o médium a entrar num estado de excitação, de transe e assim segue. Diga, Valdemir. Só para lembrar que, a respeito do passe, o Emmanuel diz que é uma transfusão de energias comparando com uma transfusão de sangue. Então, ele é bem específico nisso. É uma transfusão de energia que acontece naquele momento. Então, a resposta do Pedro ao Pedro, né, com certeza, a essa doação, digamos assim, de fluido para aquela pessoa que está ali, ou recebendo o passo, ou sendo hipnotizada ou magnetizada. Perfeito. E essas imagens não deixam dúvida quanto a essa condição, essa capacidade, né, que todos nós temos de promover no outro, ok? Diga, Kátia. Oi, Mauro. Olha só, deixa eu te perguntar. Você estava falando aí que o passe, transferimos uma cota de fluido vital para a pessoa. Alguns centros espíritas não estão dando mais o passe diretamente na pessoa. Isso também ocorre através dos espíritos para com os encarnados e o passe virtual, que é pela internet? Vamos lá. O passe virtual, o fluido não vai transitar pela internet e chegar à pessoa, não. O passe virtual, né, ele vai, sim, colocar ou induzir a pessoa a entrar num estado de equilíbrio, num estado de harmonização, né, para que ela possa se beneficiar dessa auto-harmonização que acontece, né? Nós acabamos de ver ali o cara com raiva, qual era o fluido que ele estava emitindo. E a pessoa, né, equilibrada, qual o fluido que ela pode emitir. Se eu consigo entrar num estado desse de harmonização, eu posso, por mim mesmo, me beneficiar naquele momento. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, os espíritos podem, sim, depositar em nós o fluido, só que não será o fluido animalizado, será o fluido espiritual, ok? Porque ele não vai estar tirando recursos do corpo físico que ele não tem, mas ele vai usar esse fluido cósmico universal, o fluido espiritual, que pode, sim, ser usado nesse momento.
Jesus não fez isso lá com o escravo lá do romano? Então, vai lá que ele já está curado. Então, veja como isso é possível, sim, de fato. Tudo bem? Podemos seguir? Antes de nós irmos para a próxima pergunta, eu quero voltar a uma foto e chamar a atenção para algumas coisas. Deixa eu só compartilhar aqui de novo. Eu fechei, peraí. Eu fechei a foto. Deixa eu abrir aqui. Essa foto aqui. Gente, assim como eu falei aqui, né? Todos nós somos capazes de transferir esse fluido que é específico de cada um de nós, ok? E que o fluido, já estudamos isso aqui, já sabemos, o fluido ele não é nem positivo nem negativo. Ele será benéfico ou maléfico ou deletério, a depender da nossa psique, da nossa intenção, de como nós estamos naquele momento em que estamos direcionando esse fluido. Porém, isso que nós estamos vendo aqui, que eu falei que era de uma discussão, acontece, gente, diariamente. A todo segundo, nós podemos alterar essa condição, essa qualidade fluídica. E, na convivência natural uns com os outros, nós podemos, sim, estar ali pelo nosso estado alterado, influenciando o bem-estar ou mal-estar do companheiro que está conosco. Então, isso é muito importante que a gente tenha consciência. Muitas vezes, a gente satura o ambiente do lar com esses fluidos. E vocês acham que o quê? Que o fluido é igual a fumacinha do pão quente, que se dissipa assim com facilidade? Não! Muitas vezes, eles ficam impregnados no ambiente. Tanto é verdade que, muitas vezes, a gente chega em determinado ambiente, a gente está ótimo, está feliz, vou lá me encontrar com meus amigos, chega no ambiente e começa a se sentir mal. Ninguém te distratou, não tem nada ali que você visualmente te impactou, mas algo está te incomodando. Este algo que pode estar nos incomodando pode ser essa concentração de fluidos que está no ambiente, que normalmente a gente chama de miasmas. Ok? Então, como fazer, então, a higienização disto? Mudando a nossa produção fluídica. Então, alterando a saturação fluídica do ambiente, é que nós conseguimos, então, melhorar essa condição fluídica. Então, aí a importância, né, do estudo do Evangelho no lar em casa, a importância da prece constante, de nós não discutirmos coisas dentro do nosso ambiente no lar. A gente brinca até lá na nossa casa, né? Precisa discutir alguma coisa? Sai de casa. Vai discutir isso fora de casa. Para quando você voltar, não haver mais ou com tanta intensidade esta impregnação, que a gente já volte com aqueles assuntos resolvidos, equilibrados, para que a gente não transforme o nosso lar num lugar insuportável. Ok? Diga, Verônica. Abre o áudio. Você abriu e fechou. E agora? Tá ouvindo? Estamos ouvindo. Tá. Ô, Mauro, me explica uma coisa. Gente, vocês até devem falar, nossa, como a Verônica tem história. Mas por quê? Desde que o meu filho desencarnou, eu conheço milhares de casas espíritas, né? Até eu decidi em qual que eu ficaria. Por isso que eu tenho muitas histórias. Então, Mauro, veja bem. Em uma dessas casas espíritas, o palestrante ele era médium vidente, de vidência. E ele dando a palestra, eu vi, ele estava um pouco encostado na parede,
eu vi o contorno dele, primeira camada, logo a primeira camada agarrada ao corpo era branca, todo o contorno do corpo dele eu via perfeitamente, branco, e acima dessa camada branca era uma camada azul, um azul violeta. E esse médium de vidente, ele era soro positivo. Era não, ele é soro positivo. Você pode me falar algo sobre isso que eu vi? Essas duas cores? O que você viu foi a aura, que é o que nós vimos até aí aqui, eu que é o vi que a aura. mais comumente se vê, é a aura. E a coloração, ela se altera a depender do nosso estado emocional, fisiológico ou psíquico. E também, se nós tivermos sobre uma ligação espiritual, essa aura também vai sofrer um efeito da combinação desse fluido do espírito comunicante com a do médium ou do ser encarnado. No livro do Luiz Sérgio, O Mundo que eu Encontrei, ele tem um capítulo que ele fala sobre isso, e fala desse mosaico que o vidente vê, e era exatamente porque o médium estava envolvido pelo espírito comunicante e havia, então, essa combinação aí do fluido do encarnado com o desencarnado. O fato dele ser HIV positivo não quer dizer nada, tá bom? Ele pode ser HIV positivo e estar bem de saúde, estar bem psiquicamente, estar bem emocionalmente e vai demonstrar uma aura equilibrada, né? Harmoniosa, sem problema nenhum. Maurinho, tá bom. Tem Bel. perguntas e comentários no chat. Eu vi aqui, vou falar agora aqui com eles. A Márcia, né, colocou: quantas espécies, entre aspas, estados existem de fluidos? Veja bem, isso depende do estado de quem está manipulando esse fluido. Então, no meu caso aqui, eu posso ter uma série de comportamentos e alterações que vão influenciar esse fluido. Então, não dá para a gente qualificar. O que nós podemos dizer é que o fluido ele não é, por si só, positivo ou negativo, benéfico ou maléfico. Ele é o fluido que nós produzimos. A qualidade desse fluido está relacionado diretamente ao nosso estado emocional, psíquico, fisiológico e de intenção. Porque quando nós vamos dar o passe, nós temos que usar o impulso da vontade. Ok? Então, essa soma de fatores é que vai dar qualidade ao fluido. Então, não tem uma categorização de estados do fluido, tá? Maurinho, eu acho também que é o que ela está querendo dizer, tipo, fluido vital, fluido cósmico universal. Pode ser. Aí, nesse caso, terminologias, né? Porque assim, nós temos o fluido cósmico universal, que é a matriz, a matéria-prima de tudo. Fluido cósmico universal. Dali saem as suas alterações. Dali nós vamos ter o fluido espiritual, o fluido material, o fluido elétrico, todas as derivações que, em forma de apresentação fluídica, vêm dele. Também não temos como nós dizermos que somente existem esses que nós conhecemos, né? Podem existir muitos outros, né? Por exemplo, os que são manipulados pelos espíritos superiores, que são muito mais etéreos, com muito maior capacidade de penetração, né? De potencialidade, que nós desconhecemos. Então, do que nós conhecemos hoje, que a doutrina nos diz, nós temos o fluido vital, o fluido animalizado, no caso do encarnado, o fluido espiritual, que é no caso dos desencarnados, e assim, essas são as mais conhecidas, né? Formas de descrever o fluido. Depois, a Verônica colocou: vou ter que estudar sobre os fluidos, estou um tanto confusa. São muitos nomes, preciso de indicação de um livro. O livro é Livro dos Espíritos, estamos estudando. Eu falei da Gênese. A Gênese, né? Depois vamos chegar lá. O Livro dos Médiuns também vai tratar do fluido. Então, esses são os livros que eu recomendo, para que a gente tenha um ponto de partida seguro. Depois, existem outros livros
que vão tratar mais das leis físicas, né? Tem o Jacob Mello, que tem uma obra muito profunda sobre isso, tá bom? Mas o ponto de partida são os livros da codificação. Depois a Mônica colocou. Por isso, a consciência do médium em perceber-se em condições do trabalho mediúnico, no sentido da energia fluídica. Sim, por isso se fala tanto que o médium tem que se preparar para ir para o trabalho, principalmente o trabalho mediúnico. O que nós vamos principalmente utilizar é esse recurso fluídico. A ligação perispiritual se dá também pelos elementos fluídicos. Então, se nós queremos estar compatíveis com os irmãos espirituais, nós temos que buscar, sim, da nossa parte, essa harmonização fluídica. Quanto maior for a condição fluídica favorável, benéfica, que nós pudermos promover, melhor será a resposta, né, nos trabalhos mediúnicos. A Isabel botou, né? Verônica, a tradução dos livros. A Verônica agradeceu, depois a Kátia colocou. Estou tentando copiar tudo o que o Mauro diz, mas precisa de velocidade. Não precisa copiar. Vai estar gravado, depois você ouve de novo. Está gravado, Kátia. Beleza. Podemos seguir? Alguém quer complementar alguma coisa? Então, vamos adiante. Mauro? Oi. Mauro, eu acho que ainda cabe alguma coisinha com relação à coletividade, porque o André Luiz, quando chega aqui na Terra, quando ele vem lá do nosso lar e vem para a Terra, ele fala de uma nuvem pardacenta, né? Uhum. E isso eu acho que é decorrente desses nossos pensamentos, sim, desses nossos fluidos que nós despejamos, né? Vamos dizer assim. Sim, é dessa combinação fluídica, né? Lembra que nós falamos, por exemplo, carnaval vem aí, né? Carnaval está aí, o pessoal está alvoroçado que não vai ter carnaval, não sei o quê, mas em abril o prefeito já prometeu. Então, o que acontece, gente? O que é essa euforia? O que é essa euforia, as intenções que estão em nossa mente estão fazendo com esse nosso fluido? O que elas estão fazendo? Estão harmonizando? Estão serenando? Não. Então, cada um de nós está produzindo e jogando para o ambiente esta produção fluídica. Ok? Somado tudo isso, tem a descrição que André Luiz nos trouxe. E que se intensifica, principalmente no período do carnaval, é um dos momentos que se intensifica muito. Diversamente proporcional na época do Natal, quando eles também descrevem que a ambiência está mais leve, né, mais favorável, porque também a nossa mente se volta para quê? Se volta para o bem, para a fraternidade, lembra de Jesus, lembra de família, lembra de harmonização. Então, nós também estamos jogando para o ambiente fluidos, equilibrantes, salutares. Então, veja como isto é mais próximo de nós do que nós imaginávamos. Maurinho. Oi, Bel. Eu acho que é por isso que muitas casas espíritas, nessa época, fazem o comer-jaca, né? Para reunir, para combater, né? Fazer uma balança. Né? Contraponto. Exatamente. Viram verdadeiros oásis de luz para que a espiritualidade possa agir. Não é que ela não possa agir, mas ela vai encontrar recursos nesses núcleos para auxiliar a tantos, né, que estão aí envolvidos por essas impregnações. Então, gente... A comércio também, né, Mauro? Desculpa te interromper. Também. A comércio é importante a beça, né? Também, exatamente. Isso. O Comejaca é a mesma coisa da Comerge, só que na área de Jacarepaguá. Eu falei Comejaca porque é o que eu conheço. Então, gente, o que nós estamos estudando aqui
não é restrito à reunião mediúnica, não é restrito à casa espírita. Isso acontece aonde nós estamos. Seja dentro de casa, no trabalho, no ônibus, no ponto de ônibus, no banco, aonde nós estivermos. Nós temos que ter atenção e cuidado para que nós possamos produzir essa energia específica que ela seja benéfica. O Bezerra de Menezes trouxe uma mensagem, também numa época de carnaval, falando que nós somos usinas geradoras de energia. E que essa usina geradora, que somos cada um de nós, como se cada um de nós fosse uma bateria, nós estamos gerando esse campo em torno de nós, que pode ser combinado com outros campos e formar, então, uma grande massa fluídica. Que essa massa fluídica seja, então, benéfica, seja voltada para o bem, para a paz. Né? Olha agora como nós temos que vibrar para que não haja uma guerra. Então, vamos vibrar por isso. Né? Vamos emanar para o universo, né, essa carga energética de paz, de equilíbrio, né, de compreensão, de serenidade, porque nós precisamos disso, o nosso planeta precisa disso. Diga, Valdenir. Só para lembrar, já que a gente está chegando no Carnaval, o livro do Manuel Filomeno de Miranda, Nas Fronteiras da Loucura, narra exatamente o Carnaval e fala dos carnavais paralelos, do Carnaval físico, nós encarnados, e do Carnaval dos desencarnados, inclusive dos desfiles de fantasia, desfiles de seculares, dos desencarnados. E aí ele fala que o nosso pensamento chega a tampar o sol. Para eles, né, no nível deles, chega a tampar o sol, como uma nuvem que tampa o sol. Então, tal a capacidade que nós temos de gerar essa energia. Aí sim, vamos dar uma qualidade ruim a essa energia com os nossos pensamentos, a esse fluido, né, com os nossos pensamentos. Já que está chegando o Carnaval, vamos fazer um convite aí para o pessoal dar uma lida lá Nas Fronteiras da Loucura, porque é exatamente isso. Por isso esse título. Ali, o Carnaval está nas fronteiras da loucura. Se der um passinho para lá, a gente é borderline, a gente cai do outro lado. Então, essa recomendação do Filomeno e do Manuel, do Bezerra de Menezes, que orienta o livro, é interessante, com toda certeza. Obrigado, Valdenir. Diga, Verônica. Valdenir. Só um minuto, Neide. Diga, Verônica. Está me ouvindo? Sim. Mauro, eu tenho uma grande dúvida quanto ao Carnaval, porque eu penso assim, não precisa chegar o Carnaval para que seja emanada, ou emanado, não sei, essas cargas negativas. Porque a gente vê hoje em dia as pessoas, só porque uma pisou ali no pé da outra, já querendo se atracar e xingamento. A gente vê isso, está na nossa cara. Então, eu só não entendo por que, especificamente, no Carnaval, uma época pior do que os outros dias. Não entendo isso. Porque é a concentração maior de pensamentos comuns. Você vê, sim, pessoas agindo dessa maneira, mas é numa coletividade grande? Não. Não. Então, no Carnaval é. No Carnaval existe o agrupamento cuja intenção é a mesma. Entendi. E aí, acabamos de mostrar aqui, se a intenção é a mesma e eu sou capaz de alterar o meu campo fluídico na mesma intenção, eu vou gerar um campo maior fluídico, onde nós podemos, sim, influenciar outras pessoas, né? Ou influenciar atitudes, né? Dos espíritos, influência dos espíritos sobre nós, e tudo isso. Então, é por conta da concentração. Entendi. Ok? Faz todo sentido. Diga, Bel, depois eu passo para a Neide. Nada. O que eu ia falar, já que o Maurinho congelou, é que,
Olha, já que o Valdeni falou, deu esse toque aí das fronteiras da loucura, eu queria também falar que, por exemplo, eu não sei como é que está esse ano com relação se o Comerge vai existir, né? Se vão poder se agrupar, mas assim, a gente também, né? A gente podia fazer isso, fazer conta nossa durante o carnaval, se manter, sabe, lendo coisas instrutivas, fazendo preces, se mantendo para poder balancear, né? Ser a ilhazinha de luzinha, né? Cada um liga uma lâmpadazinha. Verdade, O meu vai ser um isqueiro, mas tá lá. É isso aí. E nós estaremos aqui, tá bom? O nosso grupo vai estar aqui na segunda, na terça, estudando, tá bom? Estaremos juntos aqui, não vamos parar por causa do carnaval, não. Tem o ENEF também. Durante esse encontro da Comerge, tem o ENEF, que é um encontro das famílias, né, espíritas. Então, além do Comerge, vai ser uma aglomeração, não sei como é que vai funcionar, mas vai funcionar. Eu acho que vai ter também online, virtual. Vai ser virtual. E o ENEF também. Bem, eu não tenho carnaval, então eu vou trabalhando. Diga, Neide, você ia falar. Não, só queria perguntar para o Valdemir, que é o mestre dos livros, se no livro Sexo e Obsessão também não tem um capítulo que fala, não sei se ele com certeza ele leu, só para me refletir, porque eu já li, eu acho que foi no livro Sexo e Obsessão, também fala sobre o carnaval, as escolas de samba, como é que é feito, como se fica no mundo espiritual, só para ele... Só para confirmar que é nesse livro mesmo. Desculpa, Neide, mas picotou, pelo menos para mim, picotou bastante seu som, eu não consegui te ouvir. Não, é que eu li o livro Sexo e Obsessão. Ah, sim. Eu acho que foi nele. Eu só queria só se você confirma. Eu também acho que eu li um capítulo que falava também sobre o carnaval lá em cima no Espírito, os anões. Eu não só queria que você me confirmasse que é nesse livro. Eu já li esse livro, mas confesso que eu não me lembro agora se tem esse ponto. Até porque a gente fixa tanto na Fronteira da Loucura, porque ele fala o livro inteiro do carnaval, que outros acabaram ficando meio esquecidos. Eu não tenho certeza se esse Loucura e Obsessão fala disso. Eu li esse livro também, eu já li, e ele tem, sim, uma passagem lá que ele fala, né, porque ele aborda os espíritos que são acometidos do problema da desarmonia da energia sexual, inclusive com alterações perispirituais em função disso. E aí ele aborda a influência que esses espíritos se aproveitam na época do carnaval para também influenciar nessa prática. Então, é nesse sentido que ele aborda nesse livro. Já ótimo, obrigada. Nada. Aqui nos comentários, né? O pessoal falou também que o CELD também vai fazer encontro online. E o Ronald também falou do estádio de futebol. Então, sim, gente, em todo canto, onde nós estivermos, nós seremos ali essa usina que poderá influenciar os outros que estão à nossa volta. Porque, queiramos ou não, tenhamos consciência ou não, nós estamos produzindo essa energia, estamos compartilhando essa energia em torno de nós. Então, cuidemos. Se antes a gente não sabia, hoje a gente sabe. Então, vamos cuidar disso. Né? Vamos ter atenção aos nossos impulsos, né? Vamos buscar mais serenidade, mais equilíbrio, né? Para que isso vai nos fazer bem, porque o primeiro atingido somos nós e também aqueles que estão à nossa volta. Ok? Vamos, então, parar aqui na pergunta 428. É isso? 428, né? É isso. Ok. Vamos entrar, então, no estado aí da clarividência sonambúlica. Também vai ser muito interessante. Eu também vou procurar algumas coisas para ilustrar aqui o nosso estudo sobre isso. Diga, Kátia. A Kátia... Ô, Mauro, você repete para mim o nome do livro do Luiz Sérgio,
por favor. O mundo que eu encontrei. Ah, peraí. Obrigada. No mundo que eu encontrei. Tá bem. No mundo que eu encontrei. Ó, se você me permite. Ali, ó, o livrinho, ó, Kátia. Esse aqui, ó, Kátia. Peraí, um minuto. Ah, mundo que eu legal. encontrei. Vou procurar. Obrigada. Nada. Quem ia falar aí? Alguém falou da sala. Eu. Ronald, Irmão, diga. sobre isso que você falou, né? Nós somos usinas geradoras de força, de energia, para o bem ou para o mal. Não sei se todos tiveram a oportunidade de assistir aquela sessão solene no Senado, homenageando o Chico. Você vê como é que o ambiente ali ficou tão impregnado que uma das, se eu não me falha a memória, vice-presidente da FEB, né? Ela chegou a sentir o cheiro, o aroma das flores preferidas do Chico. Então, dependendo da nossa linha de pensamento, da nossa corrente vibratória, né? É o que você falou, né? A gente vai emanar boas, vamos dizer assim, boas energias ou não. Mas foi muito interessante. Eu até comentei que aquele ambiente do plenário ali ficou, naquele momento, durante aquela homenagem ao Chico, ficou assim, magnetizado. Eu Achei acho, muito Ronald, bonito. Ronald, eu acho que nem só foi lá dentro, não. Eu acho que foi em todo o Brasil, porque todos nós emitimos os mesmos pensamentos. Acredito que seja assim, né? Com certeza. Esse propósito comum e ampliado, né? Isso atinge, sim, uma proporção e a distâncias, né, que nós não podemos imaginar, né? Ok, gente, muito obrigado. Bel, obrigado pela leitura. Vamos, então, fazer a nossa prece. Antes, vamos tirar a foto. Então, quem quiser, pode abrir o seu vídeo para foto. Quem quiser, quem não quiser, pode manter fechado. Não precisa se incomodar. Eu adorei o bloco Unidos com Jesus, com Cristo. Cátia. E vamos Você já sabe qual é o seu papel nesse bloco, né, Isabel? É só a raia da bateria. Agora que eu tô loura, você é a raia da bateria. Vamos lá, gente, vamos fazer a nossa prece. A Georgia. Vamos fazer a nossa prece, né, para agradecer por mais um dia. Vamos pedir ao nosso irmão José Ricardo fazer a nossa prece, que suas palavras sejam as nossas de agradecimento por mais esse encontro. Abre o áudio, Zé. Abri aqui. Querido amigo Jesus, nosso mestre e amigo maior, agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em mais uma segunda-feira, nos alimentando dos seus ensinamentos, querido mestre, pedindo por todas as nossas famílias, pelas famílias de todo mundo. Como o Mauro lembrou, vale um pensamento especial pela crise que nós estamos assistindo aí entre Ucrânia e Rússia, e com certeza a espiritualidade também está trabalhando lá para que não se deflagre nenhum conflito. Então, vamos emanar também nossos pensamentos para lá. E, mais uma vez, agradecer a Deus pela oportunidade, pedindo para que todo esse ensinamento de hoje e de todas essas segundas que a gente vem aqui aurindo, que fortaleçam, que moldem o nosso espírito, o nosso comportamento, e que a gente possa, na qualidade de usina de energia, sempre produzir boas energias e emanar essas boas energias em todo local que estejamos, onde estivermos, e assim somando para poder fazer desse mundo um mundo sempre melhor. Agradecemos mais uma vez, Senhor, hoje, agora e sempre. Graças a Deus.